Bom dia, sexto ano! Tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui o dia no módulo 13. A gente, no outro módulo 12, a gente falou sobre características gerais de textos jornalísticos. Agora a gente vai entrar num texto específico, que é a notícia, né? Vocês já provavelmente já viram uma notícia, né, no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, né? Enfim, notícia é você relatar um fato que aconteceu há pouquíssimo tempo, no caso, ou no próprio dia ou no dia anterior, tá? Então, a gente começa aqui na página 173. Então, por favor, pega a sua apostila e vamos acompanhar juntinho, eu e você. Vamos lá. Começa assim na 174, né? A gente vai para a página seguinte. Para começar, a gente vai ler a tirinha aqui da Mafalda. Para quem não conhece a Mafalda, ela é uma menina muito politizada, que detesta sopa. É, ela tem amigos, né? A Suzanita, o Felipe, enfim, ela é uma menina que realmente faz muitas reflexões acerca da política, acerca de temas realmente importantes. Ela nem parece ser uma menina. Então, aqui, né, talvez vocês já tenham visto, ou já viram, mas nunca se deram conta de que a Mafalda é uma tirinha recorrente e o autor dela se chama Quino, tá? Eu tô falando isso porque apesar dela aparecer bastante aqui em português, é muito comum tirinhas da Mafalda em espanhol. O Quino, ó, onde você vê que essa tirinha é do Quino, quem fez é o Quino. Lá, né, no último quadrinho, você vê lá embaixo a assinatura do Quino, tá bom? Então vamos lá. Então, para ler tirinha, a gente lê sempre o verbal, né, as palavras, juntando com o não verbal, que seriam as expressões da menina, né, na tirinha, tá bom? Então vamos lá. Aí ela vem falando no primeiro quadrinho. Segundo o informe da Unesco, estima-se que no mundo existam mais de acho que 700 milhões de adultos analfabetos. Isso ela está lendo ali, provavelmente numa notícia, já que não dá para eu verificar, aparece um jornal por ser grande, então um livro daquele tamanho ali, né, um caderno, ficam fora de questão. Então parece realmente ser um jornal, mas dentro de um jornal tem vários gêneros textuais. E aí, como eu tô vendo que eu vou estudar notícia, provavelmente isso é uma notícia. Depois ela tem no segundo quadrinho um balãozinho de pensamento. Por que, que é um balãozinho de pensamento? Porque tem bolinhas até o balãozinho. Aí que diz assim: Meu Deus, 700 milhões. No outro também é um balãozinho de pensamento dizendo o seguinte: Como o progresso está atrasado. Então, a gente vê aí, né? Quando eu digo politizada, não quer necessariamente dizer que ela fala de política o tempo todo. Mas quando eu digo que tem muitos analfabetos, né? Não, aqui o foco não é política. Mas se você for um leitor crítico, você vai perceber que nas entrelinhas, né, subentendido, tá uma crítica, sim, aos políticos. Por quê? Quem é que é responsável pelo ensino, né, no país? Os governantes. Então, se tem tanta gente que não sabe ler analfabeta, então é culpa, sim, dos governantes, entenderam? Por que, que eu digo que ela é politizada? Politizada no sentido de estar atenta a tudo que acontece na sociedade. E provavelmente muitas das coisas que acontecem na sociedade é de responsabilidade governamental, tá bom? Então vamos lá, e diz que a Mafalda lê um jornal, se depara com uma informação, né? E aí acaba tecendo uma crítica sobre a realidade. Esse texto a gente vai abordar, vai expor a realidade, vai informar sobre o mundo em que vivemos e é importante para examinar, repensar e criticar a sociedade. Então, através das notícias de tudo que acontece, né, na sua cidade, no seu país, no mundo,
né? Porque notícias podem ser locais, podem ser gerais e tal. Você fica antenado com o que está acontecendo e acaba tendo um pensamento crítico sobre essas coisas, esses fatos. Tá? Então, no módulo 12, como eu disse, a gente aprendeu um pouquinho do geral e agora a gente vai específico na notícia. Vamos lá, características estruturais. O primeiro elemento estrutural da notícia é o título. Então, olha só, vários gêneros textuais, vários, na verdade, muitos. Eu acho até que a sua grande maioria. Eu nunca parei para fazer uma pesquisa e tal, mas eu acho que muitos mesmo gêneros textuais têm título. Então, a notícia é um deles, tem título. E o título é normalmente curto, não é longo. Título tem poucas palavras. O título, ele se concentra para resumir aquilo que vai vir dito na sua notícia. Ele é sedutor, porque ele tem que chamar a atenção do leitor para poder pegar o jornal e ler aquela notícia ali, da qual ele quer fazer menção, tá bom? E aí, um bom título consegue, com poucas palavras, expressar o conteúdo principal da notícia. Além disso, costuma apresentar verbos no presente, o que se justifica pela necessidade de trazer o fato ocorrido para a realidade atual, aproximando do leitor, tá? A notícia segue a técnica da pirâmide invertida, né? O que vem mais importante, depois vem os detalhes, tá? Então, o que é mais relevante vem na parte inicial do texto e deixando para o final menos relevantes e mais específicos, mais detalhados. Essa técnica funcional do texto jornalístico tem sintonia com outro elemento fundamental da notícia, o lead. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma notícia. Bom, vou falar sobre o quê? Vou falar sobre a pescaria no Nordeste. Não tem pescaria no Nordeste, né? Muito rápido, porque lá tem essa coisa da seca e tal, mas enfim, vou falar, não importa sobre o que acontece, mas eu vou falar sobre isso. E aí eu vou botar um título resumindo o assunto, né? O que eu vou desenvolver ali naquele assunto. Aí eu boto lá o título. Depois eu vou vir o primeiro parágrafo. Na notícia, o primeiro parágrafo, ele é muito peculiar, ele é muito importante. Se você escrever na prova, né, uma notícia, e nesse seu primeiro parágrafo, que a gente vai chamar de lead, ele não contiver determinadas informações que são essenciais, cruciais, para que aquilo seja chamada lead, e aí, se tem lead é porque tem a notícia, você precisa dar atenção a cada coisinha que eu vou falar. Cada item que tem que ter, tá? São informações básicas que respondem a questões fundamentais, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem que botar? Primeiro, o quê? O que eu vou falar? É o meu assunto. Quem é que está por trás disso? Né? Quem é que tá quem é que é o personagem, vamos dizer, não é personagem porque é uma pessoa real, então não é personagem, mas quem seria o interlocutor ali, a pessoa que vai estar envolvida com essa história? Quando? Quando que isso aconteceu? Foi no dia anterior? Foi no mesmo dia? Foi de manhã, de tarde, de noite? Você pode ser mais específico, falando horários ou não, tá? Pode só falar parte da tarde, parte da manhã e etc. Como que aconteceu? É outra questão, né? Como que aquilo se desenrolou? Onde? Onde aquilo aconteceu? Em que lugar? E aí esse lugar, ele pode ser mais específico, ele pode ser mais abrangente, depende do tipo de notícia que você está, né, dando. E por quê? Por que que aquilo aconteceu? Então eu tenho o que, quem, quando, como, onde e por quê, tá? Então vamos lá. Eu já tô aqui, gente, na página 175, tá? Agora.
Aí é onde eu vejo o seguinte: a elaboração do lead é muito importante, pois com base nele o leitor decide se continuará acompanhando a notícia até o fim para saber mais detalhes. Após o lead, há a continuação da notícia, na qual as informações que foram evidenciadas de forma pontual no primeiro parágrafo são destrinchadas, revelando, por exemplo, o desenrolar dos acontecimentos e as possíveis consequências do fato principal. Observe o lead a seguir, retirado da agência de notícias de direitos animais. Então vamos lá, ó. Um cachorro sem raça definida, de aproximadamente 2 anos, mobilizou o Corpo de Bombeiros em Dracena nesta terça-feira, 2, após ficar enroscado em um cano de aço. Os tutores do animal que moram na zona rural da cidade o levaram até a corporação quando não conseguiram ajudar o cão a se livrar. Aí eu tenho aqui um colchete com 3 pontinhos dizendo que foi suprimido aí mais coisas. Então vamos lá, vamos perceber que por meio desse primeiro parágrafo, você já vai conseguir se informar sobre o fato que será depois detalhado, né, nos outros parágrafos do texto, ou seja, que seria o corpo da notícia. O que vem depois do lead seria o chamado corpo da notícia. Então vamos lá. O que aconteceu? Vamos responder aquelas perguntinhas para ficar bem claro. Olha, o que? O que aconteceu? Mobilizou o Corpo de Bombeiros. Isso foi o que aconteceu. Foi uma mobilização do Corpo de Bombeiros. Quem que mobilizou o Corpo de Bombeiros? Um cachorro sem raça definida, tá? Nesse caso, normalmente a gente põe nome, tá? Cachorro de nome e tal, mas como ali era um cachorro de rua, e a gente não tem e não há maiores informações sobre ele, não fala a raça, porque deve ser vira-lata. Então, mas quando tiver raça, esses pormenores tem que ser dito ali na apresentação do indivíduo, o quem, né? O famoso quem. E depois o quando, né? Essa terça-feira, isso é bem fácil, né? Como? Como que aconteceu a situação? Como que ele foi mobilizar o bombeiro? Como? Após ficar enroscado em um cano de aço. Onde? Em Dracena, São Paulo. Por quê? Porque os tutores do animal não conseguiram ajudar o cão a se livrar do cano. Então, por isso que houve a mobilização lá do Corpo de Bombeiro. Entenderam? E isso. Depois você vai vir dizendo o desenrolar, né? No resto do texto vai vir o desenrolar dessa situação, se conseguiram, se não conseguiram, se demorou muito, se demorou pouco, se mais gente foi envolvida, e aí vai, né? Os detalhes vão vir depois, mas as informações principais, primordiais, obedecem à pirâmide, que é essencial, e os pormenores, que são detalhes, vêm depois, tá bom? Mas só de ler isso aqui você já pode passar a notícia adiante, entendeu? Então vamos lá, a linguagem da notícia. Concisão. Vamos lá. As notícias devem transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras, por meio de textos precisos e sem excessos. Textos prolixos, ou seja, tagarelas, que falam demais, são cansativos e não auxiliam no cumprimento do objetivo primordial da notícia, deixar o leitor informado. Então, o que é ser conciso? Ah, você tem que ser conciso. Você não pode ser prolixo. O que é ser conciso? É ser resumido e objetivo, falar aquilo que realmente é necessário. E não ser prolixo, ficar se repetindo, falando a mesma coisa de repente de outras formas, né? Como é um professor, o professor é prolixo, porque ele está sempre se repetindo. Mas por quê? No meu caso, né, como professor, eu preciso me repetir para tentar fazer várias abordagens e tentar alcançar o máximo de alunos. Tem a clareza, né, que é o propósito central da notícia, ele tem que cumprir esse objetivo de ser claro, não pode ter frases rebuscadas, tá? Não tem que exigir esforço para leitura, nada intelectual. As coisas têm que ser claro. E outra coisa, tem que ter efeito de verdade. Você não pode falar uma coisa duvidosa. Você, para falar uma notícia, você só pode falar aquilo que realmente acontece. Tem que ser neutro, tá bom? Você não pode ficar dando fatos imprecisos, tá bom?
Tem a objetividade também. Objetividade é assim, a notícia é majoritariamente um texto objetivo. Isso significa que não cabe emoções, opiniões pessoais. Esse texto deve ser imparcial, transmissão das informações e relatar o fato sem demonstrar envolvimento com o texto, tá? Então, uma notícia, o repórter, né, que está escrevendo, o redator, tal, ele não vai dizer, ai, porque o ar já é tadinho do cachorro. Não pode falar isso, tá? Tem só que ser objetivo. E o emprego do pretérito. Para quem não sabe, gente, pretérito, tempo passado é a mesma coisa, né? Você vai contar uma coisa que aconteceu, né? O que você está relatando uma notícia é alguma coisa que já houve. Mesmo que houve na parte da manhã, você está jogando no jornal na parte da tarde. Então, você precisa usar esses verbos no passado, ou seja, no pretérito. Afinal, já aconteceu, não é isso? Então, vai expressar um fato que não ocorre no exato momento, mas sim no momento anterior, tá bom? Então, aí vem aqui uma notícia, né? Dia vira noite em São Paulo. Escuridão foi causada por fumaça das queimadas na Amazônia. Veja como esse título ele chama a sua atenção. E é claro que a gente com ele já sabe sobre o que vai abordar essa notícia, né? Então é isso aí. Aí tem aqui as fake news. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Essa expressão. São notícias falsas. Então a gente tem que estar bem atento qual é a fonte de nossas informações para que a gente não caia nas fake news e não pode passar adiante uma informação inadequada, imprecisa, inexata e falsa, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão ler aqui, tenho para concluir, aí depois vai lá aplicando conhecimento, vocês vão ler o texto, vão fazer de 1 a 6. Logo em seguida você tem aqui mais um textinho que para fazer a 7 e 8 e depois venho desenvolvendo as habilidades. Você vai fazer isso aí no nosso próximo encontro, eu corrijo. Beijoca!